Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do primeiro ano. Então, na aula passada a gente falou sobre trabalho de uma força e hoje a gente vai falar sobre o conceito de energia e ver como que a energia está relacionada com o trabalho, tá? E não só definir energia a gente vai fazer aqui, a gente também vai falar hoje sobre a energia potencial, definir o que é energia potencial e ver os dois tipos de energia principal, e pelo menos para esse começo de curso, né? Que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional realizada a queda de um corpo e a energia potencial elástica relacionada ao elástico, né? Obviamente. Então a gente vai ter mola, vai ter estilingue aí, elástico. Então a gente pode ver que o arco do arco e flecha é um exemplo clássico aí da energia potencial elástica e o estilingue também, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos ver a teoria em torno de tudo isso daí. Antes de tudo, a gente já sabe que é energia, mas será mesmo? A gente usa a palavra energia, a gente descreve coisas com energia, com bastante energia ou com pouca energia o tempo todo. Então todo mundo está familiarizado com essa palavra aí, né? Só que será que a gente sabe o real conceito por trás dessa palavra? Será que a gente sabe exatamente o que significa? O que eu quero falar com vocês com essa dúvida? Vocês sabem quem tem mais energia. Se eu perguntar para vocês e falar, ó, quem tem mais energia relacionada aí? Nosso leão ou o dogão? Né? Quem desses dois aí, se brigarem, você acha que leva a melhor por ter mais energia? No caso aí seria o leão, né? Creio eu. Tem muita gente que gostaria que o dog vencesse, mas enfim, numa treta aí dentro de uma jaula, o dog ia se ferrar. Segundo round, vamos lá. Quem que você acha que tem mais energia? Nosso querido lutador de MMA aí, o Vitor Cigano, acho que é o Vitor Cigano, se eu não me engano o nome dele, é Cigano, eu sei que é Cigano, ou o nosso Sr. Madruga aí, né? Eu acho que o Cigano ganharia, apesar de torcer também pelo seu Madruga, mas eu acho que com o corpinho de, de tripa seca que ele tem, acho que não ia ter muita chance com o Cigano aí não, né? O tamanho do muco do cara, mas enfim. E para terminar aqui, mais um round, quem que você acha que tem mais energia aí relacionada? Nosso querido Goku ou o Vegeta, né? Eu sei que esse desenho é um pouco antigo, porque ele é da minha época, mas hoje ele voltou aí com tudo, porque tem um Dragon Ball Super, né? Então quem que você acha que tem mais energia dos dois aí? Fica na cabeça dos seis, beleza? Então você vê, a gente consegue falar quem tem mais ou quem tem menos energia. Inconscientemente já está claro na nossa cabeça, de novo, porque a gente usa essa palavra o tempo todo e vê todo mundo usando. Mas se eu tivesse que pedir para vocês, fosse um trabalhinho, fosse um problema de prova, falar, ó, explique para mim o que é energia, defina o que é energia. Será que você vai conseguir? O que você escrever? Se a pergunta fosse simples assim, ó, o que é energia? O que você escreveria? Tempo. Essa pergunta foi feita para mim pelo meu professor na época da faculdade e eu parei e pensei, falei, meu Deus, cara, eu não sei explicar. A energia é movimento? Quando eu falei para ele, a energia é movimento, ele falou, mas é energia elétrica. Aí eu falei, eletricidade, movimento, é. Falei, não, mas e o calor? E aí, e qual que é a ideia? Então, tudo que você pensa sobre energia está correto, porque a gente vê a manifestação da energia, mas a gente não sabe a energia em si. Então essa questão, quando ela apareceu para mim a primeira vez, eu falei, caraca, eu não sei definir o que é energia, eu não sei o que é. Explodiu a minha cabeça, porque é um negócio que eu trabalho o tempo todo, que eu falo o tempo todo, mas eu não faço ideia do que significa realmente a palavra energia, tá? Então a gente vai tentar, não sei se para vocês isso é de explodir cabeça também, mas para mim foi muito doido. Tanto que eu tenho essa memória da situação específica. Eu lembro até o cheiro do lugar, eu lembro a roupa que eu tava, a roupa que o professor tava, porque isso para mim foi muito impactante, né? Achar que eu sei de alguma coisa e no final, com uma simples pergunta, tá, um simples pedido, explica para mim o que é. Eu falei, caraca, não sei, né? Eu não sei. Mas enfim. Beleza, então vamos trabalhar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco melhor sobre energia, mas primeiro de tudo vamos dar uma revisão da aula passada, que foi a aula sobre trabalho. A gente já falou na aula passada que trabalho é uma grandeza física que associa força e deslocamento. Quanto maior a força aplicada, maior é o trabalho que é realizado por essa força. Porém, para o trabalho existir, não basta só a força.
tem que ter deslocamento. E se tem deslocamento, a gente sabe que o corpo está em movimento, porque velocidade é deslocamento por tempo, né? Então, a ideia de movimento aí voltando a aparecer quando a gente trabalha com energia, tá? Deixa essa ideia aí guardadinha que a gente vai usar depois. O trabalho pode ser calculado, inclusive, como sendo a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre esses dois vetores, né? Cosseno do ângulo entre esses dois vetores, na verdade. Porém, essa fórmula aqui a gente tem que tomar cuidado, ela só pode ser usada quando a força aplicada for um valor constante. A gente tem que lembrar também que quem realiza trabalho não é o corpo, e sim a força. Então, essa garota aqui aplica uma força no carrinho e essa força realiza o trabalho, tá? Não é a garota que está realizando o trabalho, é a força que ela aplica que realiza o trabalho. Eu vou falar o tempo todo aqui, a garota está realizando trabalho, a garota está realizando trabalho, mas fica aí entendido que quem realiza trabalho é a força e não o objeto que aplica a força. Tranquilo? E a gente lembra também que a força e o deslocamento, ele diz para mim se o trabalho é motor ou resistente. Então, se a força estiver no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é motor, porque essa força está ajudando o objeto a deslocar. E se a força e o deslocamento estiverem em sentidos contrários, a gente diz que o trabalho é negativo, ou seja, é um trabalho resistente, porque a força em questão está atrapalhando o deslocamento. Bem, tudo isso foi falado na aula passada, a gente não precisa se debruçar muito sobre isso, né? Então, o que eu quero mostrar com isso aqui? A condição de energia que a gente falou, meio que a gente liga ela com força. Quando o objeto ele consegue fazer uma força maior, a gente pensa, pô, ele tem mais energia. Quando o objeto não consegue fazer uma força tão grande, a gente fala que ele tem pouca energia. Naqueles rounds que eu coloquei no início da aula, a gente viu, o leão tem mais energia que o cachorrinho. Mas por que o leão tem mais energia que o cachorrinho? A gente relaciona com a força que o cachorro consegue fazer e que o leão consegue fazer. O leão consegue fazer uma força maior, então a gente associa isso com uma energia maior, com uma intensidade energética maior, né? Então aqui nesses dois exemplos a gente percebe que esse cara aqui tem muita energia e essa criancinha nem tanto, apesar de eles estarem fazendo um exercício parecido, que é empurrar um automóvel aí, né? Então, enfim, a gente associa energia com força. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Você pode falar, professor, você está enrolando, trabalho, você falou na aula passada. Essa aula é energia. O que é energia? Vamos colocar um último exemplo aqui que eu acho que vai matar essa questão. Esse exemplo é o exemplo do Dragon Ball. Você viu aí no início da aula que eu coloquei o Goku e Vegeta porque eu gosto bastante disso. Aqui a gente tem cenas, pedaços recortados de uma cena clássica do Dragon Ball, que é a luta do Goku e do Vegeta na saga do Majin Buu. Então aqui a gente tem um Goku Vegeta aí antes da luta, todo pimpão, todo faceiro, todo cheio de poder, todo cheio de energia. Aqui a gente tem cenas da treta acontecendo, a porrada comendo solto. Você vê que o Vegeta ali tá aplicando várias forças aí no Goku, né? Inclusive fazendo ele deslocar e tal. E depois disso tudo, você vê que ele fica só o pó da rabiola. Fica cansadão, ele fica sem energia. Olha só, com bastante energia. Então, antes de realizar o trabalho, aqui, aplicando a força, lembrando que quem realiza trabalho, na verdade, não é o Vegeta, é a força, né? Mas vocês entendem aqui o que eu estou falando. Então, antes de aplicar a força, que vai realizar o trabalho, aplicando a força e depois de aplicar a força, ou seja, depois do trabalho realizado. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui ele tem energia, aqui tem menos energia. Por que será que ele perdeu energia de um ponto para o outro? O meio explica isso. Ele realizou trabalho, tá? Ele aplicou uma força e essa força realizou um trabalho. Se ele não tivesse feito isso daqui, você acha que ele ia chegar nesse momento todo cansadão? Não, tá? Então essa é a sacada que a gente tem. Não sei se vocês chegaram onde eu queria, mas o Vegeta aqui chegou. Agora eu entendi. Eu tenho energia porque posso realizar um trabalho. Esse miserável é um gênio. Então, essa é a definição física de energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, para você saber se um corpo tem energia ou não, a pergunta é: ele pode realizar um trabalho? Se a resposta for sim, é porque ele tem energia. Se a resposta for não, é porque ele não tem energia. Quanto mais trabalho ele conseguir realizar, mais energia esse cara tem. Por isso que se eu pegar o meu avô lá de 95 anos e comparar comigo hoje, eu vou falar que o meu avô não tem tanta energia quanto eu. Porque se a gente for fazer um trabalho aí,
ele vai cansar mais rapidamente, ele não, ou não, nem conseguir realizar o trabalho, coisa que eu já vou conseguir. Então, deu para entender a ideia aí? Energia é a capacidade de realizar trabalho, e quanto mais trabalho ele conseguir realizar, mais energia ele tem associado. Então, quando o corpo tem energia, ele está todo pimpão, todo faceiro. O que significa isso? Posso realizar o trabalho. Então vai lá, Scorpion, qual que é o seu trabalho? Dá porrada nos outros. Tá lá, ó, aplicando força. A força realiza o trabalho. De novo, hein, pessoal? Sempre bom deixar claro isso. Quem realiza o trabalho é a força, não o Scorpion. Ele aplica a força e a força realiza o trabalho. E no final da treta, ele fica sem energia, porque ele gastou tudo realizando o trabalho, tá? Com energia, realizando o trabalho, gastando energia final, tá? Então por isso que a gente fala que o trabalho é a variação da energia. E reparem bem aqui que a gente está usando o módulo, tá? Então o módulo do trabalho é igual ao módulo da variação de energia. Isso por quê? Vamos lá, deixa eu só tentar explicar aqui rapidão. Vamos supor que o Scorpio tem uma energia aqui, vamos colocar 1000. 1000S. É uma unidade arbitrária, S de Scorpion de energia, tá? E aqui no final ele fez trabalho e no final ele chegou com um tanto de energia. Gastou quase toda ela, ele ainda tem energia porque ele está vivo, mas vamos supor que aqui ele tenha só 200 S de energia, né? Essa aí é uma unidade arbitrária, tá? A gente já vai chegar na unidade de energia logo mais. Então se eu perguntar para vocês, ó, se ele tinha 1000 e no final ele tem 200, né? O que aconteceu com a energia dele? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu, óbvio. Se a gente fosse fazer uma conta aqui rapidão, qual que seria o ΔE? Se vocês lembrarem, delta significa final menos inicial. Então, se eu fizer o ΔE aqui, eu vou ter final, qual que é o final? 200, porque ele terminou com 200, menos o inicial, que é 1000. E se eu fizer essa conta, eu vou ter o menos 200. O que esse ΔE aqui está falando para mim? Ele está falando que ele perdeu, por isso que é negativo, 800 de energia. Tá? Então a energia aqui dele diminuiu. E diminuiu quanto? 800. Esse foi o ΔE. Se eu perguntar então para você agora, quanto que você acha que foi o trabalho realizado aqui, nesse intervalo de um ponto para o outro? Quanto de trabalho foi realizado? Se você olhar bem, vai lá, se ele tinha 1000 e agora ele tem 200 e ele gastou essa energia fazendo o trabalho, então o trabalho tem que ser 800. Então aqui no caso o trabalho realizado é 800. S. E a resposta está certa. Só que olha a discrepância aqui, ó. O valor é igual, 800. Aqui o trabalho realizado ele é positivo, que é 800, né? No caso aqui estou supondo que o trabalho foi motor, mas poderia ser um trabalho resistente também, mas enfim. E aqui a energia foi perdida, então a energia é negativa. Então não necessariamente esses dois sinais vão ser iguais, tá? Então por isso que eu coloquei o módulo aqui. O valor da variação de energia é igual ao valor do trabalho. O sinal a gente vai discutir mais para frente. Tudo bem? Então se liga nisso daí. Se um corpo mudou o nível de energia dele, pode ter aumentado a energia ou diminuído a energia, é porque tem trabalho envolvido. O sinal a gente já discute daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá. A gente já discutiu o que é energia, né? Viu que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Então agora a gente vai definir um tipo de energia específico, que é a energia potencial. A energia ela pode ser separada de acordo com as suas funções, né? Então a energia potencial é a primeira que a gente vai ver aqui. O que seria energia potencial? Então, o Vegeta está falando aqui para a gente que a energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada. Então, olha só, a energia potencial é armazenada nos corpos e que depende do tipo de interação e da posição que o corpo apresenta em relação à vizinhança. Então, a palavra-chave aqui é posição, tá? A energia potencial é aquela energia relacionada a uma posição que o corpo está. E lembre-se bem que posição é relativa. Então, para você saber a posição de alguma coisa, você vai saber a posição em relação a um ponto específico. Então, energia potencial, energia relacionada à posição, a um ponto em que o corpo está. Beleza? E por que ele está falando aqui que depende do tipo de interação? Porque existem subdivisões. A energia potencial ela pode ser dividida em energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia potencial elétrica. Esses são os três principais tipos que a gente vê aqui no ensino médio. Existe a energia potencial magnética também, existe outro tipo de energia potencial, mas esse que a gente vai ver no ensino médio aqui, gravitacional, elástica e elétrica. Elétrica a gente vai deixar para falar no terceiro ano, que é onde a gente vê os conceitos de elétrica e tudo mais. Então aqui fica só a energia gravitacional, a energia elástica a gente vai decifrar ainda nessa aula, beleza? Então
Então, energia potencial, energia relacionada a um ponto, e a energia potencial pode ser gravitacional ou potencial elástica, beleza? Vamos para potencial gravitacional primeiro. O que significa isso? Então, vamos imaginar um corpo. Eu tenho aqui um corpo, tá? Isso é uma bolota, e ela está elevada em relação ao chão. Então, o chão está aqui em cima, beleza? A gente sabe que na Terra existe a gravidade, o campo gravitacional da Terra que puxa as coisas para baixo. Como esse corpo ele tem uma massa, né, e ele está a uma determinada altura, ele vai sofrer a ação da força-peso. A gente sabe disso. E se eu deixar ele aqui sozinho, deixar nada segurando ele, ele vai cair. Por que ele vai cair? Porque ele está levantado a uma certa altura. Então, simplesmente isso. Um corpo levantado, ele pode cair e ele vai cair porque ele está a uma determinada altura, beleza? O Vegeta apareceu aí. Será que esse corpo ele tem energia? Então, será que o objeto, só por ele estar aqui nessa altura, ele vai ter energia? Professor, ele não é, ele é um objeto sólido, ele não é animado. Se ele fosse um cachorro, uma pessoa, até poderia falar que ele tem energia, mas como que esse objeto aqui vai ter energia? A pergunta é, ele pode realizar trabalho? Lembra lá, energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se eu quero saber se ele tem energia, eu tenho que fazer essa pergunta. Ele pode realizar um trabalho? Como a gente já definiu, trabalha quando eu tenho força e essa força faz o objeto deslocar. No caso aqui, esse corpo, ele vai sofrer ação de alguma força? E vai sofrer ação da força da gravidade, que a gente chama de força-peso, né? Só que trabalho não é só isso. Trabalho é força e deslocamento. Ele pode deslocar aqui nesse ponto? Pode. Por que ele pode deslocar? Porque ele pode cair. E se você observar bem, ó, o deslocamento que ele vai ter é justamente a altura que ele tem. Então, quanto maior a altura aqui, maior vai ser o deslocamento de queda que ele vai ter. Então, se eu soltar esse corpo, ele faz tchiu, e ele cai. Então, esse corpo, quando ele está lá em cima, ele pode realizar trabalho? Pode, porque existe uma força, a força-peso, e ele pode deslocar dependendo da altura que ele tiver, tá? Então, nesse caso, ele tem energia que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, por que a energia é potencial? Ela é potencial porque depende da posição dele. Se ele estiver na posição aqui embaixo, que é a posição do chão, ele não tem porque ele não pode cair. Apesar da força-peso existir, ele não pode deslocar. Então, nesse ponto, a energia dele é zero. Mas nesse ponto aqui, ele tem energia. Então, como essa energia depende da posição, é uma energia potencial, beleza? E por que ela é uma potencial gravitacional? Porque ela depende da gravidade. A energia potencial gravitacional ela vai existir por conta da gravidade. Se a gravidade não puxasse o corpo para baixo, não ia existir força. Então, a energia potencial gravitacional é uma energia relacionada à gravidade, tá? Vamos tentar chegar numa formuleta aqui rapidão? Então, vamos só definir aqui rapidão. Eu sei que aqui esse corpo ele tem energia, que a gente já falou, ele tem. Então, a energia aqui dele é diferente de zero. E aqui embaixo, a energia dele é zero. Vamos tentar chegar numa formulinha, tá? Como a gente falou lá, a formuleta do trabalho é trabalho é igual variação da energia. Então, a energia final menos a energia inicial. Não vamos nos pegar muito aqui, não, com sinais, tá? Beleza. Então, trabalho é igual ao quê? A energia final que ele tem vai ser zero. Menos a energia inicial. A energia inicial aqui é a energia gravitacional. Vou chamar só de gravitacional aqui por enquanto para acelerar o processo, tá? Ou seja, aqui a gente chega que o módulo do trabalho é igual ao módulo da energia, beleza? Então, ou seja, a grosso modo aqui, o valor da energia gravitacional é igual ao valor do trabalho da força-peso. Simples assim. Como que eu calculo o trabalho? Não é força vezes deslocamento? Então, eu vou trocar aqui, ó, trabalho é força vezes deslocamento. Mas como eu trabalho da força-peso, vou trocar aqui por força-peso. Como que eu calculo a força-peso? Massa vezes gravidade. Então, pronto, ó, força, massa vezes gravidade. Vezes o deslocamento. Qual que é o deslocamento que ele vai ter aqui? Olha só, é a altura. Então, aqui a gente chega numa formulinha. A energia gravitacional, potencial gravitacional no caso, é o famoso mgh, que é a força, o peso, vezes o deslocamento, que no caso é a altura, tá? Então, a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes a altura. Simples assim, tá, pessoas? Então, se o exercício perguntar, calcule a energia potencial gravitacional, é só pegar o valor da massa, multiplicar pela gravidade
depois multiplicar pela altura. A unidade de energia é a mesma de trabalho, tá? Como energia e trabalho são equivalentes, então a unidade de energia é o joule, como a gente viu na aula passada da aula de trabalho, tá? Para ter joule, para a unidade ser joule, todas as unidades aqui tem que estar no sistema internacional. Então a massa tem que estar em quilograma, a gravidade tem que estar em metro por segundo ao quadrado e a altura tem que estar em metros, tá? Se a altura estiver em centímetros, tem que mudar para metro, beleza? Então olha só que interessante, vamos analisar essa fórmula aqui rapidão. Quando que um corpo tem energia gravitacional? Quando ele tem uma massa, porque quanto maior a massa, maior a energia que ele tem, maior é a força-peso. Quer ver? Ó, se eu tivesse uma bola aqui, como a gente tem nesse exemplo, só que é uma bola de boliche, e eu colocar aqui, em vez de uma bola de boliche, colocar uma biroca, os dois vão sair da mesma altura. Se eu deixar eles cair no seu pé, a dor vai ser igual? Não, né? Ó, óbvio que a bola de boliche vai ser uma dor maior. Então isso que está falando para mim aqui, ó, depende da massa. Quanto maior a massa, mais energia ele vai carregar. Maior é o estrago que ele vai fazer lá embaixo quando cair. Né? O que vai ter uma energia maior? Uma bola de boliche ou um caminhão que cai dessa altura? Óbvio que o caminhão vai ter uma energia maior. Então é isso que essa fórmula está falando para mim. Ó. Depende da massa. Quanto maior a massa, mais energia ele vai ter. Depende da gravidade, óbvio, né? Então aqui no caso da Terra, a gravidade na superfície a gente considera ela constante, mas se fosse em algum planeta onde a gravidade é maior, tipo Júpiter, a energia dele seria maior por conta da gravidade. Então depende da gravidade também, quanto maior a gravidade, maior a energia, e depende da altura, porque quanto maior a altura que eu tiver, maior é a queda, como o ditado diz, né? Quanto maior a altura, maior é a queda. No caso, está falando de uma pessoa que cai, mas enfim. Então, quanto maior a altura, mais energia ele vai ter. Se você deixar um objeto cair de uma altura pequenininha, na hora que ele cai no chão, ele faz um estrondo. Se você deixar ele cair de uma altura maior, ele faz um estrondo muito maior. Então, é isso que ele está falando para a gente também. Quanto maior a altura, mais energia ele vai estar carregado em relação a isso. Então, todo corpo elevado, sujeito à ação de uma gravidade, possui energia potencial gravitacional. Beleza? Tá. Para terminar aí, energia potencial elástica. O que seria energia potencial elástica? É energia relacionada a objetos elásticos. Como a gente falou já em aulas anteriores, a energia elástica não é só uma coisa elástica, não são só elásticos em si. Uma mola também é elástica porque ela tende a voltar à posição inicial. Então aqui a gente tem uma mola, para exemplificar. Aqui ela está na posição de equilíbrio, ou seja, ela não está esticada nem comprimida. Ela não está deformada, ela está tranquila. E aí eu vou esticar essa mola. Será que a mola tem capacidade de armazenar energia? Né? Será que existe energia? Qual que é a pergunta que a gente tem que fazer? Ela pode realizar um trabalho? Então vamos dar uma olhada. Nessa primeira situação, ela não tem energia. Por quê? Porque trabalho é força vezes deslocamento. Né? Então aqui nesse primeiro processo, a mola não faz força nenhuma, porque ela não está comprimida e nem esticada. Se a gente lembrar bem lá, a força elástica é calculada como sendo K vezes X, onde X é a deformação da mola. Então vamos guardar isso daqui. Então, como a mola aqui nessa primeira situação não está deformada, ela não pode realizar um trabalho, então ela não tem energia relacionada a isso. Mas se eu vier aqui nessa segunda posição de eu esticar a mola, eu puxei a mola para a direita. A mola não quer ficar aí, ela está esticada, então ela vai fazer uma força no sentido contrário. Então existe uma força aqui. Então quando a mola está deformada, existe uma força elástica, tá? E aí ela vai deslocar. Mas qual que é o deslocamento que ela vai fazer? Ela vai deslocar a fim de chegar no ponto inicial dela, o ponto de equilíbrio dela, que é o famoso X. Então ela pode deslocar a deformação que ela tem. Ela quer ficar aqui, não que ela vá parar até aqui, né? Então quando eu estiquei a mola, ela pode realizar trabalho? Pode. Então ela tem energia. De novo, a energia é potencial. Por que potencial? Quanto mais esticado a mola tiver, ou seja, quanto maior a posição dela, vamos dizer assim, né? Quanto mais esticada a posição dela vai ser maior, maior vai ser a energia. Então a energia da mola, ela também depende da posição. Nessa posição aqui a energia é zero. Então por isso que ela é potencial. É uma energia que depende da posição da mola, né? E ela é elástica porque depende da posição do elástico aí, beleza? Nessa outra posição aqui, você vê que a força elástica está empurrando aqui para dentro e de novo ela vai poder deslocar esse X aí, beleza? Então, simples assim. O único problema que a gente tem
é que a força elástica ela não é uma força constante. Então, não posso definir a energia potencial elástica da mesma forma que eu defini a energia potencial gravitacional, porque no caso da força-peso ela é constante na superfície da Terra. Aqui já não. Ela aumenta quanto maior for a deformação. Então aqui a força elástica é uma força alta e quando eu chegar aqui no meio aqui do caminho, a força já vai ser metade, porque a mola já não está mais tão deformada assim, né? Quanto maior a deformação, maior a força, ou seja, a força não é constante durante todo o deslocamento. E aí, professor, como é que eu vou fazer? A mesma ideia, vou fazer aqui rapidão, tá? Se a gente usar a mesma analogia do slide passado, o trabalho vai ser igual à energia associada. Isso se a gente considerar a posição final aqui no meio, quando ela estiver no meio já não mais deformada, e a posição inicial como sendo a amplitude aqui, beleza? Então, como que eu faço para encontrar a energia potencial elástica? A potencial elástica, se a gente colocar igual ao trabalho, você pensa, professor, não posso usar essa forma porque o trabalho não é constante. Beleza, mas a gente aprendeu lá na aula passada, na aula sobre trabalho, que quando a força não é constante, o exercício dá um gráfico para a gente e é só calcular a área do gráfico. Então, a área do gráfico aqui é um triângulo. Vai ser a força, né, que vai ser a altura desse triângulo, e a base desse triângulo vai ser exatamente a deformação x. E como aqui é um triângulo, a área dele a gente calcula como sendo base vezes altura dividido por 2. E a base, como a gente já falou, é o x e a altura é o f. E como a gente sabe, acabei de falar para vocês ali, acabei de colocar e já apaguei já. Como a gente falou que força elástica é igual a Kx, eu posso substituir isso daqui também. Ó, a gente tem F vezes x dividido por 2. Ah, mas o F, professor, é K vezes x. Então vamos trocar aqui só para ver como é que fica. Ó. Então, F igual a Kx, troquei. Vai ficar Kx vezes x. X vezes x, x quadrado. Então, aqui no caso, a energia, né, que é igual ao trabalho, capacidade de realizar trabalho, lembrando que, na verdade, trabalho é a variação de energia, tá? Que aqui eu estou considerando que a energia no final é zero. Mas a energia, então, no final vai ser kx quadrado sobre 2. Essa é justamente a energia potencial elástica, tá? Kx quadrado sobre 2. Então, se o exercício perguntar para vocês, calcule a energia potencial elástica de um corpo, é só pegar a deformação da mola, porque quanto mais deformada ela está, mais energia ela tem, e multiplicar, elevar ao quadrado, né? Multiplicar pela constante e dividir por 2. É um pouquinho mais complicada a fórmula, mas não tanto. Tá aí pra gente, né? Ela também fala pra gente quanto maior a deformação, maior a energia. Beleza? Também depende da posição. Tranquilo? Então, esses são os dois tipos de energia que a gente tem que falar na aula de hoje: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. E só para terminar de vez aqui, vamos enunciar o teorema da energia potencial. Professor, tem mais? Tem, isso é bem rapidinho, tá? O teorema da energia potencial, a gente já vai analisar o sinal do trabalho e da energia. Então lembra que a gente falou lá, deixa para analisar o sinal depois, é o que a gente vai fazer agora. Então vamos analisar o seguinte, ó. O corpo, vamos pegar a energia potencial gravitacional porque ela é mais fácil de visualizar. Então vamos supor aqui que eu tenho o meu corpo, ele está aqui em cima, força peso puxa para baixo, e se eu soltar ele, ele vai cair, né, em direção ao chão, beleza? Então aqui eu tenho uma altura A e uma altura B. Essa altura B aqui no caso, que é a altura final, é o chão, mas poderia ser a metade do caminho também, não tem problema. Coloquei o chão porque é mais fácil de visualizar, tá? Então, nesse ponto aqui, na altura A, ele tem uma energia relacionada a essa altura, energia potencial relacionada a esse ponto. Né? E aqui, no ponto B, ele tem uma energia relacionada a essa altura, que a gente já discutiu que é zero, porque no chão a energia potencial dele seria zero, porque ele não pode deslocar, tá? Eu quero que vocês entendam que a energia aqui é maior do que nesse ponto. Quanto maior a altura que eu tiver em relação à outra, maior vai ser a energia relacionada. Então é isso que eu estou colocando aqui. Ó. A energia no ponto A é maior do que a energia no ponto B. Tá? Vamos analisar agora aquela questão que a gente colocou, que o trabalho é igual a energia, é igual a variação da energia. Né? É o quanto de energia mudou no corpo. Vamos só analisar isso. Aqui está em módulo, agora a gente vai analisar o sinal. Se eu fizer o ΔE aqui, como eu fiz no outro exemplo, como delta é sempre final menos inicial, delta, pessoas, é sempre final menos inicial. Quando eu colocar aqui, ó, a final é zero menos a inicial, que é um valor que existe aí. Então, o resultado fica negativo.
0 menos alguma coisa vai dar um resultado negativo, porque o negativo aqui vai estar no número maior, tá? Então, o ΔE é um número negativo. Porém, se a gente analisar o corpo em queda, a gente vai ver que o trabalho realizado pela força-peso, ele é um trabalho positivo, porque ele é motor. Lembra lá quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, eles vai ser um trabalho positivo? Então, olha como que ficaria a discrepância. Vamos colocar exemplos de novo. Ó. Vamos supor que aqui a energia do corpo é 800 joules, e aqui embaixo a energia do corpo é 0 joule. Se eu for fazer o ΔE, vai ficar ΔE igual final, que é 0, a energia final, menos a energia inicial, que é 800. Então, meu ΔE deu menos 800 joules. Só que na hora que eu fizesse o cálculo do trabalho, o cálculo do trabalho aqui ia ser um trabalho que é mais 800. Porque trabalho da força-peso, aliás, tá? Que é a força que faz o corpo deslocar aí. Então seria um trabalho positivo. Então eu posso falar categoricamente aqui direto que trabalho é igual à variação da energia? Não. Isso daqui está certo, porque o valor é igual, o módulo é igual, mas o sinal não é, então não posso falar isso daqui. Eu tenho que arrumar um jeito de corrigir. Como que eu posso corrigir isso? Trocando o sinal. Então, se eu falar isso daqui, ó, o trabalho da força-peso é igual menos a variação da energia potencial gravitacional, aí dá certo. Por quê? Ó, trabalho da força-peso eu sei que é positivo. Vamos lá. Ia ficar então o quê? Menos, que é o menos aqui do teorema, da fórmula, né? Menos a variação da energia. A variação da energia deu menos 800. A gente calculou aqui e a gente já viu que deu menos 800. Menos com menos fica mais. Opa, e aqui agora a gente viu que o trabalho da força-peso é 800 positivo, como tem que ser, como a gente falou aqui, né? Então, opa, então eu só faço isso. Coloco esse negativo aqui. Esse é o teorema da energia potencial gravitacional, tá? O teorema da energia potencial gravitacional, não, desculpa, da energia potencial como um todo. Trabalho da força conservativa, que no caso aqui é a força-peso, mas na força elástica também funciona da mesma forma, e aí no caso seria o trabalho da força elástica, tá? Qualquer energia potencial vai ter esse teorema aqui. Ele fala pra gente o seguinte, ó, o trabalho realizado pela força conservativa, ele é menos o que mudou da energia potencial. Pensa comigo. Se a energia potencial de um corpo diminuir, aqui é negativo, é porque o trabalho é positivo. Então isso que ele está falando, ó. O sinal do trabalho é sempre contrário ao sinal da variação da energia. Quer ver? Vamos fazer o contrário agora. E se fosse um corpo que sobe, tá? Fosse um corpo que é levantado. Então agora ele vai ser levantado por alguma coisa. Eu vou ter um agente externo, por exemplo, eu mesmo. Eu vou chegar lá e vou levantar o corpo para a mesma altura que ele estava antes. Então vamos fazer esse exemplo aqui e ver, aplicar o teorema da energia, ver se vai dar certo. Então olha só, eu tenho um agente externo que sou eu e vou levantar. Então agora o deslocamento é para cima, tá vendo? Então o corpo vai ser levantado, então o deslocamento é para cima. Estou levantando ele. Ah, professor, esse trabalho é o trabalho da sua força. Sim, mas aqui a gente vai analisar o trabalho da força peso, tá? Que é ela que é gravitacional, não a gente. Então eu levantei, eu fiz um trabalho positivo para cima, mas e o trabalho da força peso? Ele é positivo ou negativo? Então o trabalho da força peso aqui ele vai ser negativo, ó, porque eu desloquei o objeto para cima, então o sentido aqui é para cima, porém a força gravitacional, que aqui eu vou analisar em relação à gravidade. A força gravitacional está para baixo, então são sentidos contrários, então um trabalho resistente. Mas vamos analisar a variação da energia. O que foi em relação à variação da energia? Ela é final, mas inicial. Então a final aqui no caso é o ponto A, porque agora ele saiu do chão e chegou no ponto A. Então a energia final dele é a energia que ele tem no ponto A, que a gente sabe que existe, menos a inicial é a energia no ponto B, que a gente sabe que é zero, porque aqui no chão ele tinha zero. Então, ΔE aqui, a variação de energia é positivo. Lógico, porque ele ganhou energia potencial. Ele subiu, ele saiu de um estado de menor energia e foi para um estado de maior energia. Então, ΔE, a variação da energia, é positiva. Né? Já vê a discrepância aí? O trabalho é negativo, porque como o trabalho ele é resistente, o trabalho nesse caso da força-peso, é um trabalho negativo. Seria de menos 800 aqui. Se eu colocar novamente aquele exemplo, vamos supor que a energia gravitacional aqui é 800 e a energia aqui no chão é 0 joules, como a gente já falou. Vamos fazer aqui com números que eu sei que vocês entendem melhor. Então, se eu fosse calcular a variação da energia, é a final, que é 800,
porque ele termina aqui no ponto A, ele foi levantado, menos a inicial, que é 0, que ele saiu do chão. Então, ΔI aqui, ó, é 800. O que significa isso? O corpo ganhou energia. O mais está falando isso para mim. Ó. A variação de energia dele é positiva porque ele ganhou energia. Ele ganhou 800 joules. Só que na hora que eu fosse calcular o trabalho da força-peso aqui, não o trabalho da força que levantou, tá? O trabalho da força-peso que puxa para baixo. Como ele tem sentido contrário ao deslocamento, ele tem que ser negativo. 800 joules. Então, de novo, eu não posso falar que o trabalho é igual à variação da energia potencial aqui no caso. Não posso falar isso. O valor é, mas falar que um é igual ao outro não é porque o sinal não bate. Só que olha só, se eu aplicar o teorema da energia potencial, olha como vai bater. Ó. Trabalho eu sei que tem que ser negativo, vou fazer o teste. Ele vai ser menos a variação da energia, nesse caso aqui que foi 800 positivo. Então quando eu aplicar aqui ó, o teorema, trabalho da força-peso, menos com mais fica menos, e aí bateu o menos 800 joules, que eu sei que tem que ser aqui, tá? Então, olha só que bonito, que bacana, que legal. Olha só, olha aqui. Esse é o teorema da energia potencial. Parece um monte de balela, tá, pessoal? Mas é isso. Trabalho da força, ele vai ser sempre sinal contrário ao da variação da energia. Pronto. Se a energia potencial diminuiu, é porque o trabalho da força relacionada aí é trabalho positivo, um trabalho motor. Se a energia potencial aumentou, é porque o trabalho da força envolvida aí é um trabalho resistente. Ele foi feito um trabalho sobre essa força aí, beleza? Tranquilo? Vale tanto para a energia potencial gravitacional quanto para a elástica, tá? É teorema da energia potencial no geral, para a energia potencial elétrica também. Tranquilo? Beleza? Então, bora. Então, resumindo aí, se a energia potencial diminui, é porque a força realizou um trabalho motor, aquilo que a gente falou, né? Diminui negativo, trabalho motor positivo. Se a energia potencial aumenta, é porque o agente externo atuou e a força realizou um trabalho resistente. Aqui no caso não é a força do agente externo, tá? É a força relacionada a isso. No caso, se for gravitacional, força-peso, se fosse um elástico, força elástica, tá? Beleza? Então, para terminar, vou fazer exercícios aí. Primeiro, um vaso de 2 kg está pendurado a uma altura de 1,2 metros em relação ao solo. Sendo G igual a 10, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo. Por que ele fala em relação ao solo aqui? É porque, lembra, a posição depende de um referencial. Então, se eu falo que ele está a 1,2 metros, é em relação a alguma coisa, no caso, em relação ao solo. Nos outros exercícios, sempre a gente vai pegar o solo como referência, tá? A menos que o exercício fale o contrário. Então, simples, ó, só jogar na formuleta. Energia potencial, mgh. Substituindo os valores. A massa vale 2, a gravidade vale 10 e a altura é 1,2. 10 vezes 1,2, 12. 2 vezes 12, 24. Energia potencial gravitacional, 24 joules. Simples assim. Beleza? Tá? Só lembre sempre de ver se está no sistema internacional. Aqui no caso está tudo no sistema internacional, só multipliquei direto. Ó, o segundo aí, ó. No rótulo de uma lata de leite em pó, lê-se valor energético 1.590 kJ por 100 gramas, né? Que é 361 quilocalorias. Se toda a energia armazenada em uma lata contendo 400 gramas de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10 kg, a altura máxima atingida seria de aproximadamente, aí falou para a gente usar o G igual a 10, tá? Então ele quer saber a altura. Então é só jogar nessa formuleta. Energia é igual a mgh. Então o que eu preciso para saber a altura? As outras variáveis aqui. A massa, a gravidade e o valor da energia também. Aí ele falou, toda a energia armazenada em uma lata de 400 gramas de leite. Então aqui primeiro a gente precisa fazer uma regrinha de 3. Se 100 gramas tem uma energia de 1.509 kJ, 400 gramas vai ter 4 vezes esse valor. Então a energia vai ser 4 vezes 1.509. Lembrando que aqui é quilojoules, tá? Então quilo aqui está relacionado a 1.000. 1.000, vamos deixar aqui, 1.000. Isso é igual a massa do corpo que eu quero levantar, no caso eu quero levantar um corpo de 10 kg, vezes a gravidade, que também é 10, isso
vezes a altura. Isolando aí, a altura vai ser igual a quanto? 4 vezes 1509 vezes o 1000. Não vou fazer a conta aqui não, que eu estou com preguiça, tá, pessoas? E aqui vai ser dividido por 10 vezes 10, 100. Então, esse 100 vai passar para cá, dividindo, beleza? Na hora que eu fizer o cálculo aí, bonitinho, pegar 4 vezes 1509, pegar esse valor e dividir por 100, o meu ainda está aqui, tá? O meu ainda vai ficar. Se eu fizer esse valor aqui, 4 vezes 1509 dividido por 100, o valor vai dar de 60,36, tá bom? Então, o valor que a gente vai ter aqui é de 60,36. 60,36. A resposta daria em metros, mas lembra que eu deixei o 1000 aqui e o 1000 significa quilo? Então aqui a gente deu quilômetros ou quilômetros que a gente está acostumado aí. Então a resposta desse exercício é 60 quilômetros. Então olha que louco, hein? Nossa, professor, mas se eu comer uma lata de leite em pó inteira e dar um pulo, eu não vou pular numa altura de 60 quilômetros. É porque a gente não consegue aproveitar toda essa energia, tá? Essa energia, primeiro que o seu corpo não consegue transformar toda essa massa em energia. Ele perde um pouco. Você sabe tanto porque você faz o totozinho, né? Então, o totozinho sai lá porque você não conseguiu pegar toda a sua massa orgânica e transformar em energia. E outra que você não consegue gastar toda a energia que você tem no corpo de uma vez só. O seu corpo ele é inteligente, ele não faz, ele separa para as funções. Então, o seu corpo separa um tanto de energia para o pensamento, tanto de energia para movimento, um tanto de energia vai ficar armazenada para você usar depois. Enfim, não tem como você gastar toda a energia de uma vez só, beleza? Mas caso você conseguisse, olha o tanto de energia que você teria aí, né, se convertesse toda essa massa em energia pura. Olha a altura, 60 km, não é brinquedo não. Beleza. 3. Uma mola é deslocada 10 centímetros da sua posição de equilíbrio. Sendo a constante elástica dessa mola equivalente a 50 Nm, determina a energia potencial elástica associada a esta mola em razão dessa deformação. Beleza. Energia potencial da mola, kx² sobre 2. Tá? Aqui é o seguinte, ó, ele me deu x. Lembrando que aqui está em centímetro. Vou ter que passar para metro. Isso é igual a 0,1 metro, tá? É só dividir por 100 aí no caso. E aí ele me deu a constante também. Então, simples assim, substituir os valores. O K é 50, o X é 0,1, lembrando que isso está ao quadrado, e isso vai estar dividido por 2. Vou fazer direto aqui, ó, 50 dividido por 2 dá 25, 0,1 ao quadrado é igual a 0,01. E quando eu multiplico isso daqui por 25, vai dar 0,25, beleza? Então, essa é a energia relacionada aí. E a unidade está em joule, porque a gente colocou tudo no sistema internacional. E 4 e último, uma mola elástica ideal submetida à ação de uma força de intensidade 10 newtons, então essa é a força elástica, tá? Está deformada 2 centímetros. Olha lá o centímetro de novo, a gente tem que transformar isso daí para metros, tá? Ele fala, a energia elástica armazenada nessa mola é D, e aí deu as alternativas, a gente tem que encontrar qual valor é o exato aí. E aqui a gente tem um problema, porque a energia potencial elástica é kx² sobre 2. Então eu preciso do x, ele me deu, tá aqui. Só que vamos até passar aqui direto, ó, igual a 0,02, tá? Metros, então o x eu já tenho aqui, porém eu não tenho o k. Então tem duas formas de você resolver isso. Se você lembrar que força é igual a K vezes o X, você tem o valor da força que está aqui, que vale 10. Você tem o valor do X, encontra o K. Encontrou o K, você joga aqui. Você pode fazer dessa forma também se você preferir. Porém, eu vou ser meio sinistrão aqui, ó. Eu vou abrir esse treco. Por quê? X² é x vezes x. Né? Lembra disso. E Kx é o valor da força. Isso daqui é o F. F é igual a Kx. Então, essa fórmula fica como sendo F vezes x sobre 2. Lembra que a gente, quando definiu a fórmula, até mostrou isso daqui, né? A gente só abriu porque o F é igual a Kx. Então, você pode usar essa forma aqui também. Aí você vai mais rápido. Não precisa achar K, não precisa achar nada. Então, vai ser o valor de 10 vezes 0,02 e isso dividido por 2. 0,02 dividido por 2 é 0,01. Isso vezes 10 é igual a 0,1. Alternativa A. Beleza? 0,10 joules aí, o 0,1
1 joule, tranquilo? Então tem essas duas formas de você fazer aí sem erro, beleza? Então, pessoas, o que tinha para aula de hoje era isso daí. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, tamo junto, é nóis e muito obrigado. Falou!